Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael, esse é o meu podcast. Estou aqui hoje com meus amigos para falar de um tema muito legal, que é o futuro do profissional e o futuro do trabalho. Eu gostaria que eles começassem se apresentando um pouco. Estamos em um contexto totalmente diferente. Somos 4 profissionais que trabalham em áreas diferentes, têm visões diferentes e com certeza qualquer discussão que a gente fizer em conjunto vai trazer insights que podem te ajudar também. Dean, pode se apresentar aí pra gente. Beleza, obrigado aí, Rafael, pelo convite. Bom, meu nome é Dean, tenho 28 anos, sou engenheiro naval, formado pela UFSC, a Federal de Santa Catarina. Tenho mestrado também em engenharia naval na Universidade de Lisboa. E recentemente eu trabalho numa multinacional de óleo e gás que o meu escritório tem base aqui em Lisboa e eu moro aqui. Então, meu nome é Mikael, 28 anos, sou formado em engenharia de produção pela Universidade Estadual de Santa Catarina. Trabalho há 10 anos na área de projetos mecânicos e atualmente estou numa jornada empreendedora há mais ou menos 2 anos. Rafael, muito obrigado pelo convite. A gente se conhece há muitos anos, aí trabalhou junto por um tempo também, na parte de comércio exterior. Eu sou formado em Comex, mais de 10 anos aí atuando na área, com passagem pela China também, por projetos, sempre voltado para a área de importação, um foco maior na parte de importação. E mais recentemente eu tenho atuado na parte de vendas, aí mais voltado para o setor portuário agora, que é novidade para mim. Eu estou 1 ano nessa área na APM Terminals de Itajaí, que é a concessionária do Porto Itajaí. Então ali eu sou responsável pelas vendas, focada na importação de container cheio. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga produzir um conteúdo bastante interessante para a galera. E bom, é com esses caras que a gente vai seguir esse papo bem legal. Eu espero que você goste. Bom, a abertura que eu programei foi falando sobre esse contexto que a gente está passando de transformação, não somente do coronavírus, mas o contexto de transformação que a gente já vem passando desde os anos 2000. Estamos em um período onde existem diferentes formas de trabalho que foram introduzidas a partir da internet. Muitas formas ainda estão por vir e o coronavírus foi um catalisador desse movimento e agora a gente consegue ver isso com um pouco mais de clareza. Então, o contexto que a gente está vivendo, os últimos 3, 4 anos, a gente enfrenta empresas que são de tecnologia e que estão à frente no mercado, as empresas mais valiosas do mundo, hoje elas estão na área de tecnologia. Consequentemente, também o seu modelo de gestão acaba chamando a atenção de outras empresas, principalmente que estavam em um contexto de gestão meio mais industrial, um comando e controle. E a mudança nessa transformação, o que é interessante é que a gente está num momento onde as duas coisas estão acontecendo juntas. E isso impacta diretamente o nosso trabalho, vai impactar aqui também, daqui para frente, o que vai acontecer. A questão do coronavírus acabou empurrando muitas pessoas para começar a trabalhar no home office, e é disso que eu gostaria de começar falando com vocês. Minha empresa nunca teve esse contexto de home office, foi uma novidade. As coisas funcionaram muito bem, a gente conseguiu se adaptar muito bem. Obviamente que a gente está em um contexto um pouco diferente, que o home office é meio imposto e não é uma opção, como é geralmente nas empresas que já têm essa cultura. E eu gostaria de entender nessa área de vocês o que vocês têm visto em relação ao que vocês trabalham na parte de home office, ou clientes que vocês estão vendo que estão se adaptando em relação a isso também. Porque hoje, nós 4 aqui, ninguém trabalha diretamente com a mão na massa, né? A gente tem hoje a possibilidade de fazer home office em todas as rotinas. Se alguém quiser começar aí falando sobre. Bem, na realidade que eu estou vivendo na APM Terminals, da parte comercial, a gente tem uma rotina aí de viagens programadas. Então, vários clientes em regiões diferentes, na região principalmente de São Paulo, também Paraná, até o Rio Grande do Sul.
Então, quando a gente programa uma viagem, é muito comum você estar distribuindo o seu dia entre visitas comerciais e o tempo que você vai ficar no computador fazendo esse trabalho remoto, respondendo à base de clientes ativas, respondendo internamente também. Então, acredito que para o comercial, essa adaptação na nossa empresa ela acabou sendo mais fácil. Mas ainda assim, é algo disruptivo no sentido de tornar alguma coisa mais parte do dia a dia, porque o home office até então, quando fora do contexto de uma viagem, ele não era algo bem aceito, né? Deixava aquele estigma de que a pessoa talvez não esteja se dedicando totalmente, não estivesse totalmente dedicada no trabalho enquanto está em casa. Mas isso mudou. Hoje eu não vejo porque, por exemplo, eu não poderia estar em outra cidade e fazer um home office mesmo sem uma visita comercial programada e ter o meu dia de qualidade, né? Eu acredito que isso vai mudar bastante a nossa relação de trabalho ali na empresa, não só no nosso setor, mas impacta também em outros setores. E basicamente a gente consegue manter a mesma produtividade, não estando no mesmo ambiente, trabalhando aí remotamente. Mas falando até da questão das visitas em relação ao comercial, eu via que, tipo, ferramentas de reuniões remotas não são novas, mas existia um preconceito e as visitas elas acabavam às vezes acontecendo e a gente poderia ter matado reuniões com reunião remota, né? E hoje virou super normal porque o pessoal teve que aceitar meio que na marra. Eu penso que isso talvez seja um dos grandes legados que o coronavírus vai deixar, é a questão da reunião remota. Muita despesa para a empresa em relação às viagens, às visitas vão deixar de acontecer porque as reuniões vão poder ser remotas, você pode filtrar mais, né? Um exemplo bacana que eu tenho com relação a isso é que o Porto Itajaí é um porto público. E ele em breve enfrentará aí um processo de uma nova concessão, uma renovação da concessão do porto. Então a gente tem essa parte institucional junto ao governo muito bem estabelecida. E isso envolvia gastos enormes porque base mensal, às vezes até 2 vezes por mês, alguém teria que estar lá em Brasília para uma reunião ali de 1 hora, fazer um bate-volta num dia para Brasília não é nada tão simples e também um dia de uma pessoa parada e além dos custos de viagem, torna-se bem ineficiente, mas falando-se de algo público, não existia essa possibilidade de fazer remotamente. E o coronavírus mudou tudo isso. Então essa reunião ela pode ser feita hoje remotamente e a pessoa seguir com o dia normal, ou seja, aumenta muito a produtividade e reduz muito os custos. Então acredito que principalmente empresas que lidam com o governo, a realidade vai mudar bastante também. É legal porque a questão das ferramentas digitais, elas eram, por um lado, inacessíveis para algumas áreas, né? Não inacessíveis porque não existiam, mas porque existe o processo, existe a burocracia, e a tecnologia veio para ajudar um pouco isso, né? E aí, Dean, Mikael, alguma consideração em relação a isso? Como é que é a realidade de vocês? Bom, na minha empresa, assim, digamos, pré-coronavírus, a minha rotina de trabalho era basicamente escritório. Então, a gente tinha um time ali, uma equipe, e a gente, enfim, fazia o trabalho ali, todo mundo junto, né? Quando veio, assim, as notícias do coronavírus, a empresa não estava nada preparada. Pelo menos o escritório de Lisboa não estava nada preparado. Assim, esse sentimento, entendeu? Acho que é uma coisa que é bem diferente, assim, aqui. Pelo menos parece ser diferente, né? Para, assim, tantas pessoas tendo que trabalhar em home office, né? Enfim, porque envolve, tipo, mover pessoas para trabalhar em casa, não tinham notebooks e celulares para todo mundo, né? Então a solução foi basicamente pegar o desktop que tu usava no dia a dia e levar para casa, os monitores e tudo, ter uma conexão à internet. Foi uma solução que teve que ser arranjada na hora, né? Da pandemia e do lockdown, enfim, da quarentena. As pessoas aqui nunca, assim, pelo menos no meu trabalho, nunca uma pessoa foi vista preguiçosa ou coisa assim por ter ficado em casa porque, sei lá, um filho ficou doente ou porque estava com gripe ou, sei lá,
Eu nunca ouvi. E basicamente o que mais muda no dia a dia é tu não ter acesso a conversar com as pessoas, né? Com os outros engenheiros, os que são, principalmente que são os mais experientes, que dão bastante insights nos projetos que a gente está envolvido. É isso que mais mudou, assim, para mim, né? E essas reuniões remotas não conseguem acontecer da mesma forma? Como é que o que está se perdendo hoje em relação à dinâmica do teu trabalho que não consegue se adaptar ao remoto hoje? Não é uma reunião, na verdade, né? É o dia a dia, entendeu? É um insight que uma pessoa já viveu, já dá, uma outra pessoa escuta tu conversando com uma pessoa sobre um assunto e diz, eu já vi isso, tá na pasta tal. E essas pequenas coisas do dia a dia a gente não tem mais, né? Então, assim, só quando você tá bem struggle, assim, em alguma coisa, que aí tu vai, preciso falar com alguém. Aí você vai lá no Messenger, enfim, na ferramenta ali de comunicação e ver se a pessoa tá disponível e tal, né? Enquanto que no dia a dia seria, muito mais simples. Tá fazendo alguma coisa e chegar, perguntar pra alguém, olha isso aqui, o que tu acha disso? Faz assim, faz assado. Acho que nesse sentido o trabalho perde um pouco de qualidade. Eu senti muito isso no início, né? Agora eu não sei se eu já me acostumei com o home office, que já fazem para aí quase 2 meses e meio, que eu já não sinto tanta falta, mas isso é o que mais me impactou no início. E hoje tu vê então que o home office você está mais produtivo ou menos produtivo em relação a fora do home office? Assim, eu prefiro trabalhar no escritório, porque eu sou muito metódico, então o fato de sair de casa e ir pro trabalho, ligar o computador e tal, e as pessoas e tal, isso me ajuda a trabalhar melhor. Em casa eu fico meio largado, assim. No começo eu tive um pouco de dificuldade de me acostumar, mas agora eu diria que eu já estou adaptado. Mas eu sou muito mais produtivo no escritório, com certeza. Eu acho que minha opinião é bem parecida com o que o Dan falou ali. Eu fiquei uma semana em casa, bem no começo da crise, né? E se eu trabalhei 3 dias, assim, somando os 5 que eu fiquei em casa, foi muito. Foi bem difícil adaptar. E eu tive que botar o notebook em cima da mesa, da sala de jantar. Eu sinto falta dessa rotina, sair de casa, ir pro escritório, ligar o computador. Isso é bem importante. E o que mudou, Mikael, em relação aos clientes, a forma que tu estava trabalhando? Não só a questão de estar em casa, mas não sei como é que tá também em relação a poder visitar os clientes, que eu sei que você visitava, instalava a máquina e tal. Isso está acontecendo normalmente? Mudou alguma coisa? Ainda acontece com seus devidos cuidados, né? Uso de máscara. Mas tem que acontecer, assim, a gente trabalha com instalação de máquinas, né? E você é obrigado a ir pro cliente para fazer medições e tudo mais. A questão de rotina que vocês falaram, achei que vem muito de acordo com isso, dessa dificuldade de se adaptar ao home office, principalmente nas primeiras semanas, onde a rotina ainda não está implementada, então fica mais difícil você trabalhar, entender que o ambiente que você tem o lazer, você tem que trabalhar e tem que produzir, tem que continuar entregando. E com isso, 2 meses depois, eu vejo como o Jonatas também falou, o Dean também falou, as coisas vão aproveitando e entendendo que há alguns pontos positivos para melhorar, algumas coisas que ficaram para trás também acabam fazendo mais falta do que o normal, e a gente está se adaptando e convivendo com isso. Daqui para frente, o que vocês veem que alguma coisa na rotina em relação a essa adaptação no contexto do coronavírus ou pós-coronavírus, alguma coisa ainda vai mudar, alguma coisa vai ficar? O que vocês estão vendo o movimento nas empresas hoje? Eu acho que é a questão da reunião ali que vocês estavam falando. Que é possível fazer reunião virtual em vez de presencial. Acho que esse é o principal. A minha realidade é bem diferente da... Nós somos em 4 lá. Não mudou quase nada do pré e pós pandemia. Eu digo assim, no modus operandi, digamos assim, do que a gente faz. Como a gente é pequeno,
Todos os nossos processos ali de fazer um orçamento, de verificar estoque, é tudo muito manual, né? Não tem nada automatizado. Não temos um sistema lá que eu possa acessar de casa, por exemplo, para ver o meu estoque, para ver quantas peças estão lá. Cara, eu acho assim, durante essa experiência aí, né, nós estamos, pelo menos da minha empresa e eu, que a gente está vivendo, a gente não teve nenhuma, pelo menos os indicadores quantitativos e qualitativos não mostraram que teve uma perda da qualidade de trabalho ou delays nas entregas. Então, eu acredito que isso possa ser incorporado, essa ideia de trabalhar em casa, sei lá, uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma manhã numa semana pode ser incorporado no dia a dia, quando, sei lá, o funcionário não está afim de ir muito cedo para o trabalho, ou enfim, não sei, precisa ficar em casa, ou quer almoçar em casa, de repente, com a família, e depois ir à tarde para o trabalho. Então eu acho que, eventualmente, como essa experiência, pelo menos aqui no nosso escritório, tem dado certo, eles podem, enfim, adotar isso no futuro. Sim, essa flexibilidade, né, pode ser um adicional aí, né, que vai ter uma mais-valia. É um benefício, no fim, esse work-life balance ser ajustado de maneira que você consiga, né, ter esse benefício. Eu acho que, como se vai dar certo, não sei. Como o home office deu certo até então, tem tudo para dar certo isso, né? Não, acaba não marcando tanto. Eu acredito que, parafraseando aí o que o Mikael colocou, na visão das empresas, pelo menos o Porto ele é um ambiente muito exposto a risco, né? A gente recebe navio de fora, de todas as partes do mundo, e acaba tendo uma interação bastante complexa nesse sentido, e por ter uma questão histórica, não havia um cuidado tão grande nesse sentido, né? Então, acredito que essa questão da preocupação com segurança nas empresas vai também aumentar, nesse sentido de risco, de infecção. O trabalho remoto, como ele se mostrou eficiente, nada impede, então, a pessoa que está com gripe ou resfriado ficar em casa, né? Ela não vai ser mal vista por isso. Eu acho que essa relação do cuidado com o colaborador pode mudar também. Legal. Mas uma coisa que eu fico me perguntando é assim, a gente está agora com corona e talvez uma expectativa que a gente tenha aí, sei lá, chutando alto até o ano que vem aí com as vacinas chegando em todos os lugares e a gente ainda tem que tomar esses cuidados, né? Será que esse tempo ele vai ser suficiente para mudar esse comportamento? Por exemplo, será que as empresas, quando voltar um pouco ao normal, tudo que foi feito em relação ao home office vai cair por terra? Tipo, vai voltar a ficar com aquela coisa, com esse sentimento que vocês falaram ali sobre achar que a pessoa não está trabalhando, que as coisas não acontecem, que a pessoa só quer ficar em casa descansando e tal? Essa questão do microgerenciamento, será que esse tempo ele vai ser suficiente para mudar essa cultura que já é antiga? Eu estou certo que sim. Hoje, por exemplo, eu também tenho o mesmo sentimento que o Dean, que eu sou mais produtivo estando na empresa, né? Quando eu não preciso fazer uma viagem comercial, quando eu posso estar lá, eu estou mais próximo das pessoas. O comercial ele sempre precisa ter informação muito rápida. Então você estar próximo das pessoas, estar próximo do teu inside sales, estar próximo do teu time de atendimento, faz toda a diferença na velocidade que você tem a resposta. Mas no contexto atual, mostrando que eu consigo ser igualmente eficiente fora do ambiente do escritório, eu vou estar muito mais tranquilo em uma ocasião, uma eventual necessidade de trabalhar fora do escritório, por qualquer motivo, de comunicar isso à minha gerência, e eu tenho certeza que vai ser muito mais bem aceito também. Então muda sim essa realidade. Para mim já mudou, eu acredito que para muitas pessoas vai ser o mesmo. Principalmente com relação a esse estigma do trabalho, daquela questão de cumprir horário, da questão de estar presente. A gente
consegue hoje se autogerenciar muito bem, e precisou o corona vir para colocar isso de fato à prova, né? A gente não tinha essa percepção exatamente por não ter a necessidade de colocar isso à prova, mas hoje, com a necessidade, a gente colocou isso à prova e, na minha realidade, pelo menos, funcionou. Então, tenho certeza que é uma coisa que a gente vai conseguir incorporar aí para os próximos anos. Uma das coisas que eu vi essa semana, ela foi bem movimentada, porque várias empresas de tecnologia acabaram se posicionando em relação ao home office, e algumas mostraram também a possibilidade de home office permanente. Não sei se vocês chegaram a ver, o Facebook já anunciou que ia ter o home office permanente, o Google aqui no Brasil falou que até o fim do ano eles vão ficar em home office, o Twitter também anunciou home office permanente, essa opção. Enfim, várias empresas aí que são de ponta, elas acabam puxando o movimento de outras empresas aqui também. E aí a gente acaba se questionando em relação à estrutura e à necessidade da estrutura, porque hoje um dos grandes gastos que as empresas de serviço principalmente têm é em relação à estrutura, né? E como que isso é visto pelos clientes, né? Você ter uma estrutura grande é sempre muito bem visto pelos clientes. E agora, essas empresas aí que sempre eram conhecidas por ter estruturas legais, tipo o Google, atraía muita gente pela estrutura e várias empresas se inspiram no modelo Google, e de repente finalizar a estrutura e começar a considerar o home office como principal forma de trabalho. Então, mais de 70% das pessoas é o que eles desejam que trabalhem em home office a partir do ano que vem. Então é uma mudança muito grande, tenho certeza que para o Brasil aqui principalmente é um paradigma. Então eu vi um estudo da FGV falando isso que vocês comentaram agora, que no mês passado, um estudo já há mais de um mês, falando que fizeram uma pesquisa com as empresas grandes, principalmente empresas que já têm uma certa limitação ao home office, mais de 30% delas falaram que gostariam de incluir o home office como uma forma de trabalho, porque isso você ganha também bons profissionais. Quando você está afastado dos grandes centros, as pessoas não vão precisar se mudar, qualidade de vida para esses profissionais também, que não vão precisar estar nos grandes centros para poder alcançar empresas grandes para trabalhar. Assim, alguns gerentes na minha empresa, eles já têm a possibilidade de, tipo assim, um dia na semana trabalhar de casa, né? Ou seja, não preciso vir para um trabalho. Isso acarreta que, tipo, muitas pessoas, por exemplo, na França, né, onde os escritórios são nas grandes cidades, como Paris, por exemplo, moram nas cidades mais afastadas, né? Ou seja, a família deles moram lá, eles ficam durante a semana, 2, 3, 4 dias da semana, na cidade grande, né, que é Paris, e eles sempre voltam, tipo, quinta, porque sexta-feira o trem costuma ser muito mais caro, né? Então, se essa ideia da flexibilização continuar, no qual você, tipo assim, de repente o cara trabalha segunda, sei lá, e na sexta não trabalha segunda e não trabalha na sexta, até essa própria cadeia, acho que de transportes pode ter alguma, pode sofrer alguma mudança, né, nesse sentido. Então, a própria rotina das pessoas vai realmente afetar o mundo que a gente vive, né? Somente a rotina, né? O fato de ir ou não ir para o trabalho, né? Exatamente, até a questão de trânsito, né, cara? O carro nos horários de pico, que todo mundo trabalha num horário bem parecido, então acaba impactando isso também. Penso que algumas pessoas podem até pensar em não ter mais carro, né? Se elas não tiverem que ir para o trabalho todo dia. Questão do próprio transporte público no horário de pico também, a tendência é essa flexibilização. Então, já vi países que, antes da crise, eles acabaram flexibilizando uma jornada noturna porque viam que estava muito lotado, e aí eles acabaram fazendo a galera trabalhar à noite, quem queria, e fizeram todo um ecossistema funcionar à noite. Então, banco funcionando durante a madrugada, tipo um horário comercial da madrugada, assim. Eu sou uma pessoa que sou muito mais ativa à noite, por exemplo. Se eu tivesse uma opção de trocar minha noite pelo dia, eu acho que eu seria uma pessoa muito mais feliz. Hoje eu sou forçado a viver uma vida diurna por conta desse formato de trabalho e de sociedade que a gente vive.
Mas se tivesse uma opção de poder escolher trabalhar à noite, eu seria o primeiro a levantar a mão. Algumas profissões acabam ficando inviável justamente pelo contato com o cliente, né? Que aí tem que ter o horário comercial disponível para poder atender. Em relação a outras áreas que tem projetos ou entregas, né? Para poder apresentar e trabalhar de uma forma mais livre, eu acho que esse movimento é muito mais fácil. Mas para a questão de pessoas que trabalham diretamente com atendimento ou algum contato com o cliente, talvez seja o grande desafio entender como é que isso vai ser impactado. Falando bastante de home office, esse eu acho que talvez seja o maior impacto aí, pelo menos até agora, em relação à nossa rotina. Mas só que o home office, principalmente no começo, eu via muitas pessoas que estavam querendo focar em fazer cursos. Agora que eu estou em casa, eu preciso aproveitar esse tempo que eu vou ter livre para poder fazer vários cursos, para poder aprender um monte de coisa, para quando passe eu melhore. Essa energia foi se passando, a gente viu até a questão das lives aí nas redes sociais, também já está na curva de baixa. Muitas pessoas também glamourizando o home office, quando a gente vê que também tem várias dificuldades. Ou seja, o que eu queria dizer com isso é que o home office hoje ele não é para qualquer um. Vocês mesmo, o Dean falou agora que gosta mais do escritório, o Mikael também gosta mais do escritório, da rotina. Eu particularmente gostei do home office, está funcionando bem para mim, mas não tem nada de errado você não gostar do home office, né? Não te faz um profissional pior ou melhor. Mas eu penso que algumas características elas são importantes para que a gente consiga ter um melhor trabalho no home office. Eu pensei em duas. Primeiro, disciplina, que você tem as coisas para fazer, tá em casa, tem várias coisas que você poderia tá deixando de fazer porque tem várias distrações. E a parte de inteligência emocional, principalmente agora em relação ao nosso isolamento, né? Que a gente acaba ficando longe das pessoas. Isso acaba também deixando a ansiedade um pouco mais apurada, a gente acaba ficando com mais estresse, com uma forma mais rápida, né? Queria entender de vocês o que também mudou em relação a isso e quais características que vocês acham que o profissional que vai trabalhar em home office ou que está trabalhando em home office deveria desenvolver ou ele deveria ter isso hoje? Então, na minha visão, está completamente relacionado à capacidade da pessoa em gerenciar seu tempo. Eu tive dificuldade com isso no início, até procurei alguns artigos relacionados a isso para conseguir gerenciar o meu tempo dentro de casa. Cada pessoa vai viver uma realidade diferente e encontrar dificuldades diferentes, né? Eu moro sozinho, solteiro, preciso ter todo o meu cuidado da minha casa ao mesmo tempo que eu estou trabalhando, que é uma realidade diferente, né? Antes eu saía, quando eu voltava, estava do jeito que eu deixei e a realidade de hoje é diferente. Eu vou usando o meu ambiente da minha casa enquanto eu trabalho, para comer, para tomar o meu café, e tudo isso acaba, pequenas coisas que eu achava que não iam impactar, acabam trazendo algumas dificuldades que antes eram desconhecidas, né? Isso desde da menor até o maior, porque muitas vezes eu estava ocupado em minhas demandas, mas as pessoas na outra ponta, que em algum momento trabalhavam de frente comigo, hoje não tem mais essa visibilidade daquilo que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Então, se me ligam, eu preciso estar 100% à disposição. Se me procuram, eu tenho que responder a todos imediatamente. Então, essa questão de gerir o tempo, ela se torna crucial. Eu tenho tentado colocar todas as minhas tarefas diárias já no início do dia e dividir isso por blocos. Então, eu tento separar tal período para resolver tal assunto, isso relacionado ao tempo que eu tenho para entregar aquele assunto. Mas o dia acaba sendo dinâmico também, então esse é um trabalho constante. Então, gestão de tempo é uma das características aí para
para trazer um êxito pro home office que você destacaria? Alguém tem mais alguma? Eu tava bem ansioso em casa, tá ligado? Eu tava bem ansioso com o trabalho e também depois do trabalho, não sabia muito bem o que fazer, terminar de trabalhar e vir o trabalho ali ainda. Então eu tava bem ansioso, cara, e o que, assim, me ajudou razoavelmente foi, sei lá, ter um hobbyzinho, assim. Eu acho que é interessante ter um local de trabalho dentro de casa, for trabalhar em casa. Então reservar um espacinho, se tiver um quartinho sobrando, fazer teu escritório ali e usar aquele local para trabalho. Não misturar a coisa, né? Então eu tava com o notebook na sala, ali onde eu comia, via TV, e eu acho que acho que eu me adaptaria fácil, melhor, tendo um local próprio para trabalho. Acho que era isso. Eu tô imaginando, né? Eu não consegui ter esse local para. Vocês fazem assim? Tu tem um... acho que disciplina, né? Tu não se distrair com outras coisas. Eu acho que tu não se distrair com outras coisas exige disciplina. Pra tu ficar lá focado no que você tem que fazer. Eu tô numa questão um pouco diferente, cara. Porque assim, eu tô em home office e a Emily também. Então, duas pessoas em home office na mesma casa. Então a gente tem um local aqui que tem até meio preparado para um home office, onde eu tô gravando agora. E ela fica aqui e eu fico na sala. Mas a gente trouxe todo o aparato de trabalho e reserva os espaços. Eu também acho que isso ajuda bastante. Uma característica que eu vejo, assim, principalmente nas primeiras semanas, é esses rituais, né? Então, eu continuar levantando, trocando de roupa, tomando café, fazer uma rotina parecida sem o deslocamento. Eu acho que quando está em casa isso acaba sendo um pouco mais difícil. Tentar manter... Uma das coisas que para mim também pegou foi que eu continuei trabalhando mais tempo. Então, dava o meu horário e às vezes eu ficava muito mais tempo e ficava cansado porque tu não sai daquilo ali. Então, limitar tanto o tempo para começar a trabalhar quanto para terminar também acho que é super importante, ter uma jornada fixa, porque isso também ajuda a se acostumar com rotinas novas. Quando você não tem isso bem definido, isso principalmente ali nas primeiras 2 semanas, para mim foi mais difícil, você acaba ficando meio perdido, às vezes você não sabe muito o que fazer ou quanto fazer, e isso pode prejudicar bastante, né, o andamento. Mas a partir do momento que você consegue entender o que é melhor para você, ter uma boa rotina, ter um espaço separado, acho que tudo que vocês falaram foi bem legal, porque são complementos, né? Cada vez mais a gente vai se adaptando e cada um tem uma dificuldade diferente. Então tem dificuldade de ter um espaço, o outro ter da gestão de tempo, o outro de disciplina. O meu caso foi mais esses rituais, de acordar e continuar fazendo a mesma coisa, e não já acordar e ir pro computador, né? Então acordar, tomar um café, tomar um banho, trocar de roupa e tal, e aí sim começar o trabalho. Daí para mim já tá funcionando. Uma coisa que funciona bem para mim no home office por exemplo, quando eu tô aqui no trabalho e eu tô, sei lá, eu tô empacado em algum problema, não consigo resolver a situação, eu saio, faço alguma atividade doméstica, não sei, vou no mercado, ou sei lá, faço alguma coisa em casa, e isso me ajuda a esparecer um pouco, ou tirar minha cabeça daquilo, né? Que eu tô sempre pensando naquilo e não consigo sair, e quando eu volto, eu tô com a cabeça mais fresh, entendeu? E tem funcionado bem pra mim. Uhum. Eu também, cara, pior que é verdade, lavar uma louça, fazer uma comida, alguma coisa assim que te tire daquele pensamento que, às vezes tu tá ali e tu não consegue sair dali porque tu tá só pensando nisso de um jeito. Aí tu sai e volta, vou rever o meu problema desde o início, né? Vou fazer um restart aqui. Aí de repente tu vê uma coisa que tu não viu no início que pode te ajudar e eventualmente tu consegue continuar o teu trabalho. Bem legal, cara. Um outro tópico agora, cara, em relação ao suporte da liderança enquanto vocês estão de home office.
Mudou alguma coisa no relacionamento de liderança direta, o suporte, as reuniões, os feedbacks? Como é que mudou alguma coisa para vocês? Está acontecendo da mesma forma? Como é que é? Para mim mudou bastante. A gente tem uma reunião hoje diária, coisa que a gente não tinha no momento anterior. Toda manhã a gente se reúne pelo menos meia hora para tratar dos tópicos aí do dia, dos desafios. Eu tenho gostado bastante dessa iniciativa, acho que põe todo mundo na mesma página e certamente é uma coisa que também vai ser mantida. O desafio foi com relação à nossa reunião semanal, as nossas reuniões semanais e mensais com relação a resultado e números. A gente precisou passar tudo por um formato digital e fazer isso remotamente, então, mas a gente conseguiu fazer isso muito bem também. Então, sim, acho que, apesar da distância, a gente tem um contato muito mais próximo a nível tanto par quanto gerência, exatamente porque quando você não está no mesmo ambiente, você precisa ter esse acompanhamento, né? Com certeza. E você percebe que está mais próximo do líder hoje? Ou como é que está isso? Ele está conseguindo dar esse suporte individual assim e também para a equipe? Está funcionando bem do que tu pensa? Eu tenho uma gerência que sempre foi muito próxima nesse sentido. O meu gerente ele é um cara que sempre tive um suporte muito bom da parte dele. Então, nunca tive esse tipo de dificuldade. O que eu vejo é mais com relação ao time mesmo, as informações e impactos daquilo que tange ao time tem sido mais compartilhado. Então, eu acredito que o time está mais na mesma página hoje, como eu tinha falado. No meu caso, o que mudou do home office para o dia a dia no escritório é que agora a gente tem uma reunião semanal onde todo mundo fala do projeto que está trabalhando, das dificuldades que está enfrentando, para onde acha que vai, enfim, esse tipo de coisa. Isso deixa mais a equipe a par de tudo que está acontecendo. Antes isso não acontecia formalmente, né? Acontecia tipo ali mesmo no ambiente aberto. Se tu tivesse ali no momento e escutasse, ou não tivesse tão concentrado, tivesse sem fone, tu saberia o que está acontecendo. Nesse sentido, eu vejo que tipo, a equipe está mais perto uma da outra em termos de projeto, né? Mas em termos pessoais, assim, já não tanto. O afastamento é maior. Entendi. E assim, mas só que o individual para ti, o suporte, o feedback, isso tem acontecido? Sim, a minha equipe é razoavelmente pequena, então pelo menos meu chefe consegue gerir bem isso. E ele é sempre bem aberto. Que legal, ótimo. Eu tenho uma equipe, então o que eu tenho feito são também reuniões diárias, mais ou menos uma meia hora para entender os desafios de cada um e o que se precisa de ajuda, alguma coisa precisa ser esperada, pode ser feito diferente. A gente tem, na empresa, a gente está utilizando uma ferramenta que a gente todo dia faz um fechamento do dia com todo mundo, ver se alguém tem alguma consideração e tal. A gente utiliza a ferramenta Zoom, né? Então fica todo mundo ali na tela ao mesmo tempo, se alguém quiser contribuir. A gente fala principalmente sobre as principais notícias que impactam direto o nosso negócio, que é totalmente ligado à economia nacional e internacional. E tem funcionado, é uma coisa que a gente não fazia. Então eu percebo que até a equipe ficou mais engajada, ficou mais próxima. A gente às vezes tinha as reuniões semanais, elas estão mantidas, mas agora a gente fez outras que são menores e diárias para poder estimular essa comunicação e não perder esse vínculo que a gente tinha formado durante a convivência. Então, tem sido uma boa experiência. Eu acho que a equipe em vários pontos se aproximou, mas a gente perde bastante com aquela convivência ali próxima e não só pelo vídeo ou pelo áudio, né? Então, eu acho que é um desafio grande aí para os gestores
trabalhar o engajamento de forma remota, porque muitos não estavam acostumados a ter essa experiência, né? Então muda um pouco a dinâmica. Legal, cara. Então vamos para as conclusões, insights. O que vocês veem daqui para frente? Alguém gostaria de comentar? Como é que tu faz para monitorar daí que tá em home office todas elas? Hoje como eu tenho... Hoje o meu time é de atendimento, praticamente, né? Então a gente tem as carteiras definidas, tem os processos, temos um sistema. Eu converso direto com as pessoas, converso com clientes, mas eu sou muito o cara que dá o suporte. Eu não fico fiscalizando o e-mail que o cara vai enviar, tá ligado? Eu deixo e eu digo, eu tô aqui se tu precisar, mas eu confio no trabalho que você vai fazer. Eu tento trabalhar bastante com confiança. Acho que quando você não tem a confiança, é difícil de fazer isso acontecer. Então o meu time sabe que eu trabalho assim, que se acontecer alguma coisa fora do padrão ou fora de alguma definição que a pessoa pode resolver, ela pode contar comigo, eu vou estar junto. Mas eu tento dar liberdade para as pessoas poderem fazer as entregas combinadas, né? Acho que o grande segredo é tu combinar a expectativa. Tipo, eu tenho uma expectativa, eu alinho com a pessoa qualquer expectativa que eu tenho em relação a ela, e ela também passo a expectativa que ela tem em relação a mim, para a gente poder alinhar isso. Acho que é o principal. Se a pessoa... Tu sabe já quanto tempo ela vai demorar para fazer certa atividade. E se ela passa esse tempo, como é que tu faz? Faz a cobrança? Tu questiona? Geralmente a gente tem alguns processos e alguns padrões, então eu consigo ter uma boa ideia desse tempo, assim, em relação a atividades. Geralmente tento ver se a pessoa precisa de alguma ajuda, o que está acontecendo. O meu papel hoje, cara, é tirar a pedra do caminho para a pessoa poder fazer o trabalho. Então, por que se aconteceu aquele do tempo, era para entregar hoje e não conseguiu, hoje geralmente a minha equipe vem avisar antes dizendo que não vai conseguir, para a gente tentar resolver antes de explodir a bomba, sabe? Dificilmente acontece, tipo, passar um prazo sem eu estar sabendo que a gente vai ter que mudar esse prazo. Acho que é uma construção, né? Você vai construindo com o time essa relação e as pessoas também entendem como é que você trabalha. Mas, por exemplo, se tem alguma coisa fora do eixo que acontece, eu tento conversar, entender o porquê que aconteceu aquilo, o que poderia ser diferente, ou às vezes eu observo alguma coisa que eu faria diferente naquela situação, e aí a gente tenta trabalhar para poder fazer com que a pessoa entregue, mas eu tô ali para dar esse backup. Essa é a forma que eu trabalho hoje. Bom, obrigado você que ouviu até aqui. Esse foi um teste de um novo formato aí para o podcast, para uma coisa um pouco mais informal, uma troca de experiências. E fiquei muito feliz de poder fazer isso com meus amigos aí de longa data. Espero que, se você ouviu até aqui, tenha gostado, que tenha agregado alguma coisa para você. Se isso aconteceu, peço que você compartilhe esse episódio e o podcast aí com outras pessoas que poderiam gostar. Isso vai ajudar bastante a gente a continuar com o projeto. Quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, melhor para que o projeto continue e a gente possa trazer cada vez mais assuntos relevantes para poder discutir. Não deixe de nos seguir lá no Instagram, @pipoipapos, para acompanhar os novos episódios. É isso, obrigado e até o próximo.